Oi galera, eu sou a Beatriz do blog Little Bee e hoje eu tô aqui para fazer um vídeo muito especial. Já faz muito tempo que vocês me pedem para eu gravar um vídeo falando sobre a minha religião, mas eu sempre enrolei para fazer isso, porque eu nunca quis comentar esse tipo de assunto aqui no canal, nunca quis envolver religião nele. Mas como são muitos pedidos, e todas as vezes que eu falei um pouco sobre a minha religião teve uma receptividade muito grande, eu resolvi responder as perguntas de vocês sobre isso. Eu pedi perguntas lá no Instagram e no Facebook, foram muitas perguntas, então eu separei numa ordem mais ou menos cronológica para eu poder explicar melhor para vocês. Mas antes de começar eu quero falar algumas coisinhas. Primeiramente que eu não estou tentando converter ninguém, não estou tentando fazer com que vocês passem a ser da Wicca, nem nada do gênero, é só para vocês conhecerem um pouco mais e me entenderem um pouco mais também. A segunda coisa é que eu imagino que existam muitas pessoas que não concordem com o que eu vou falar e tudo mais. É super bem-vindo os comentários aqui embaixo, com a opinião de vocês e tudo mais. Mas por favor, sem ofensas, sem xingamentos, porque a gente não tá aqui pra isso. E a terceira coisa que eu queria falar é que é muito provável que esse vídeo fique grande e talvez eu tenha que dividir ele em duas partes, porque eu não posso falar de qualquer jeito, porque senão vocês não vão entender o que eu estou falando e aí vai gerar mais dúvida ainda. Então vamos começar. Ao todo foram 22 perguntas e eu irei responder todas elas. Então a primeira pergunta é da It's Foster e ela perguntou o que é a Wicca. Ela é uma religião neopagã que é voltada para a nossa ligação com a natureza e com os deuses, no plural. Como a Wicca é uma religião neopagã, ou seja, ela pega os aspectos do paganismo da era pré-cristã, muita coisa vem daí, vem das culturas pré-cristãs. Porém, a Wicca, como a gente conhece hoje, surgiu por volta de 1950, com Gerard Gardner. Espero ter dito certo. E ele é conhecido como o pai da bruxaria moderna. A Wicca, como a gente conhece na tradição gardneriana, ela pega referências da bruxaria antiga, da arte antiga, da maçonaria e dos cultos pré-cristãos. A Maria Santos e a Vitória Halpe perguntaram quais são as crenças. Bom, são diversas crenças dentro da Wicca e eu vou falar algumas coisas que a gente não crê também, para explicar melhor para vocês. A base principal da Wicca é a dualidade, é o aspecto feminino e o aspecto masculino. Essa dualidade, não a oposição. Não existe só o certo e o errado, e sim existe o certo e o errado e eles se completam. Então, a gente tem o aspecto feminino da deusa e o aspecto masculino do deus. A gente tem o lado negro, o lado escuro, o branco, o preto, o bonito, o feio. Enfim, essa dualidade que existe em tudo e em todos. Outra coisa que a gente crê é na magia. A magia pra gente é a energia. Pode ser a nossa energia, a energia vinda da natureza, a energia vinda do plano espiritual. Em todo o nosso redor existe energia, que pra gente é a mesma coisa que existir magia. Então a magia é pegar essa energia e convertê-la em algo tocável, em algo que a gente possa sentir, em algo que a gente deseja. Não é uma coisa super louca de transformar pessoas em sapo ou sair voando em vassouras, não é nesse sentido. Algumas pessoas creem que todos os deuses sejam as faces de um único deus e de uma única deusa. Então todas as deusas de todos os panteões são uma única deusa e todos os deuses de todos os panteões são um único deus. Porém eu não concordo com isso. Se algum wiccano estiver me assistindo, comentem a opinião de vocês aí também. Eu não vejo dessa forma. Eu acredito que cada deus seja individual e não uma versão de um único. Mas isso depende da opinião pessoal de cada um. Outra coisa que a gente crê é na lei tríplice. Ou seja, a lei tríplice diz que todas as coisas que a gente fizer
tanto de bom ou de ruim, vão voltar pra gente 3 vezes maior na mesma vida. Ou seja, se você fizer algo bom para uma pessoa, aquilo vai voltar para você 3 vezes durante aquela sua vida. Porém, se você fizer algo ruim para alguém, aquilo também vai voltar para você 3 vezes. A gente também acredita na reencarnação, ou seja, que nosso espírito nunca morre, que a gente vive diversas vidas diferentes em busca de evoluirmos. E uma coisa que a gente não acredita em hipótese alguma é no diabo, no demônio, enfim, como vocês queiram chamar, a gente não acredita nisso, porque isso é uma concepção cristã, essa imagem que as pessoas têm. E como a Wicca ela é vinda do paganismo, então a gente não acredita nisso. Nem nas outras concepções cristãs, como o inferno, como o pecado superior, esse tipo de coisa, nada disso a gente acredita. A Lara Ariadne e a Vitória Halpe perguntaram se é um ou vários deuses e quais são. Como eu já falei no plural, vocês sabem que são vários deuses. Quais são depende de qual panteão você queira falar. Dentro da Wicca, a gente acredita em todos os deuses pagãos, ou seja, são os deuses gregos, nórdicos, celtas, sumérios, egípcios, enfim, são uma infinidade de deuses. Existem pessoas que cultuam apenas um panteão, ou seja, elas ficam focadas apenas no panteão celta, por exemplo. Então elas não cultuam nenhum outro panteão, nenhum outro deus que não seja do celta. E existem pessoas que cultuam todos eles, que acreditam em todos eles, que é o meu caso. Vocês devem estar achando que isso é uma super bagunça, mas não é. Porque, por exemplo, se você for fazer um pedido, se você for fazer uma oração, um ritual, o que quer que seja, vocês não podem misturar deuses de panteões diferentes. Se vocês querem fazer uma oração em busca de amor, vocês não podem usar uma deusa do panteão celta e um deus do panteão nórdico para fazer aquele pedido, aquela oração, o que quer que seja. Vocês devem sempre usar deuses do mesmo panteão. Então não vira uma bagunça isso, galera. A Glenda Carvalho e a Ene de Souza perguntaram quais são os princípios. A gente tem 13 princípios dentro da Wicca e eu vou ler eles para vocês porque é grande, então eu não decorei isso, né, gente? Então, 1. Nós praticamos ritos para nos alinharmos ao ritmo natural das forças vitais, marcadas pelas fases da lua e da sazonalidade trimestral. 2. Nós reconhecemos que nossa inteligência nos dá única responsabilidade para com o nosso meio ambiente. Buscamos viver em harmonia com a natureza, em equilíbrio ecológico, oferecendo a vida e a consciência dentro de um conceito evolucionário. 3. Reconhecemos uma profundidade de poder muito maior do que aparente para as pessoas. Vemos como algo que é naturalmente potencial a todos. 4. Cremos que o poder criativo do universo é masculino e feminino, e que esse mesmo poder reside em todas as pessoas e funciona através da interação do masculino e feminino. Não valorizamos um acima do outro, sabendo serem complementares. 5. Nós reconhecemos ambos os mundos, exteriores e interiores, algumas vezes conhecido como mundo espiritual, o coletivo inconsciente, planos interiores, etc. Não negligenciamos qualquer das dimensões, vendo ambas como necessárias para a nossa realização. 6. Nós não reconhecemos nenhuma hierarquia autoritária, mas sim honramos aqueles que ensinam, respeitamos aqueles que compartilham seus conhecimentos e sabedoria, e admiramos os que corajosamente deram de si em liderança. 7. Nós vemos a religião, magia e sabedoria sendo unidas na forma como um vê o mundo e vive nele. Uma visão de mundo e filosofia de vida que identificamos como bruxaria, o caminho wiccano. 8. Chamar-se bruxo não faz um bruxo, assim como o faz a herança em si, não a coleção de títulos, graus e iniciação. Um bruxo busca controlar as forças dentro de si mesmo que tornam a vida possível,
de modo a viver sabiamente e bem, sem danos para os outros e em harmonia com a natureza. 9. Acreditamos na afirmação e satisfação da vida em uma continuação de evolução e desenvolvimento da consciência, que dá significado ao universo que conhecemos e ao nosso papel dentro dele. 10. Nossa única animosidade acerca da cristandade ou de qualquer outra religião ou filosofia de vida é na medida em que suas instituições alegaram ser apenas o único caminho e lutando para negar liberdade aos outros e suprimir outras formas de prática religiosa e crença. 11. Como bruxos, não nos sentimos ameaçados por debates sobre a história da arte, as origens dos diversos termos, a legitimidade de vários aspectos de diferentes tradições. Estamos preocupados com o nosso presente e nosso futuro. 12. Nós não aceitamos o conceito de mal absoluto, nem nós adoramos qualquer entidade conhecida como Satã ou o Diabo, como definido pelas tradições cristãs. Não buscamos poder através do sofrimento dos outros, nem aceitamos que o benefício pessoal pode ser obtido através da negação do outro. E a última, acreditamos que devemos buscar dentro da natureza o que é positivo para a nossa saúde e bem-estar. Então esses são os 13 princípios dentro da Wicca, é bem grandinho, mas é muito interessante, eu vou deixar no blog para vocês lerem com mais calma. A Vitória Cristine falou para eu falar um pouquinho sobre o livro das sombras, o Boss, como é chamado, Book of Shadows. Então, o livro das sombras é tipo um diário mágico, onde você anota suas experiências, suas considerações dentro da Wicca, as coisas que você vem aprendendo, coisas que você tem dúvida, sonhos, tem muita gente que coloca sonhos, outros que fazem cadernos específicos para sonhos, tudo para ajudar você a evoluir dentro da Wicca, dentro do paganismo e entender melhor você mesmo. Muita gente me pediu, e no caso eu pedi as perguntinhas, foi a Heloísa que me pediu para eu falar sobre este quadrinho aqui, explicar o que tá falando aqui, o que significa isso daqui. São as palavras saber, ousar, querer e calar. Eu li isso numa vez em um livro que eu não vou me lembrar qual é, mas tinha uma espécie de poesia, não vou dizer poesia, mas tinha um poeminha lá que tinha as seguintes palavras. Eu vou explicar pra vocês o que elas significam. A frasezinha que tinha lá, o pequeno poeminha, era o seguinte: é preciso saber para ousar, é preciso ousar para querer, é preciso querer para ter o império e para reinar é preciso calar-se. Isso mexeu muito comigo, eu achei muito interessante e eu resolvi usar isso pra minha vida. Eu vou explicar melhor o que é cada uma das palavras. A palavra saber é saber principalmente sobre a si mesmo e sobre as pessoas que estão ao seu redor. É saber o que fazer nas situações complicadas da vida e saber o que não fazer também. Ousar é ter coragem, é tentar aquilo que você nunca tentou, tentar aquilo que você nem mesmo nunca sonhou e se empenhar para aquilo. A palavra ousar. Não adianta saber o que fazer ou ter coragem de fazer se você não quer fazer aquilo. Então a primeira coisa que a gente precisa para conquistar as coisas é querer, é ter boa vontade, é ir à luta. Já a palavra calar é calar quando for falar de si mesmo, quando for falar de seus planos, seus objetivos. Não ficar espalhando as coisas antes de concretizá-las. Não é no caso de calar para coisas ruins. Aquilo que é ruim a gente deve falar sim, deve rebater sim, mas a gente não deve expor a nossa vida, não deve expor nossos desejos, os nossos planos. Então é isso que significa essas 4 palavras aqui no meu quadro. Eu espero que vocês tenham gostado de aprender um pouquinho sobre isso. A Glenda Carvalho perguntou se existe um local de culto. Eu imagino que seja como uma igreja, como um centro, enfim. Não existe. Porém, muitas pessoas dizem que a natureza é o nosso templo, é o nosso local de culto e eu concordo com isso. Existem pessoas que fazem parte de um coven. Um coven é como se fosse um grupo de oração, vamos dizer assim. É um grupo normalmente de 13 pessoas que se reúnem para fazer os sabás, para aprender juntos,
para fazer as comemorações, enfim, os rituais. Porém, normalmente não tem um local específico, um local certo que as pessoas vão se reunir ali. Então não existe um local específico para o culto. A Lara Ariadna perguntou se é ligada a rituais negros, se a Wicca é ligada a coisas negras, coisas negativas. E não, a gente não encara as coisas dessa forma, não fazemos nada que nos prejudique, porque a gente sabe que isso vai voltar pra gente, né, galera? Então não é voltada a rituais negros, coisas malignas, nem nada do gênero. E ela perguntou se tem algo a ver com a Trindade. Também não tem nada a ver, até porque vem do paganismo da era pré-cristã, então não tem nada a ver com a Trindade. Muita gente me perguntou como eu conheci a Wicca, como foi no início, e essas pessoas foram as seguintes: Psycho Mermaid, M Suicide Ship, Bian ZZZ, a Maria Santos e a Lara Ariadna. Bom, essa história vai ser longa, então sempre-se e comam pipoca enquanto me ouçam. Para contar pra vocês como eu conheci a Wicca, eu tenho que contar pra vocês um pouquinho antes da minha vida, para vocês entenderem melhor também. Bom, desde pequena eu vivi na igreja católica, né? Eu fui batizada, eu fiz primeira comunhão e eu quase crismei, mas eu não cheguei a crismar, porque eu não tinha idade na época e aí depois eu não quis mais. Nesse pequeno período que eu tava fazendo preparação para crisma e eu não podia crismar, nesse meio tempo eu comecei a não concordar muito com as coisas que eu ouvia, as coisas que eu lia, com as coisas que me ensinavam. Eu comecei a questionar muito, a fazer muitas perguntas, porque as coisas começaram a não fazer sentido pra mim. Então, nesse período que eu comecei a não concordar com as coisas que eu ouvi, que eu aprendi, eu cheguei na conclusão de que aquilo não poderia ser verdade. Que não existia algo divino, alguma divindade, algum ser superior, e eu comecei a acreditar nisso dentro de mim. Porém, desde pequena eu sempre gostei de coisas de bruxa. Sempre. Não estou dizendo que eu tenho um passado, que meus antepassados, que não sei o que, não é nada disso. É só que eu sempre gostei. Nos desenhos eu torcia para as bruxas, sendo boa, sendo má. Eu gostava de ler sobre, eu sempre gostei dessas coisas. Então eu tenho muitos livros no computador e um deles é o Guia Essencial da Bruxa Solitária. Não sei se vocês conhecem, mas quem quiser conhecer um pouco mais sobre a Wicca, sobre a bruxaria em si, esse livro é maravilhoso e vocês deveriam lê-lo. Então, eu estava na minha cabeça de que nenhuma divindade existia. Eu gostava de bruxas e eu tinha aula de religião na escola. Pois é. Enfim, mas estávamos num debate sobre homossexualidade. E pra mim, desde nova, isso nunca foi um problema. Eu nunca liguei pra isso. Pra mim, cada um beija quem quiser. Não beijando meu namorado, beije quem quiser. Tá bom? Eu estava conversando com um colega meu que ele é super contra. Eu não sei se mudou de opinião, porque fazem muitos anos isso. Mas ele era super contra e eu falei mais ou menos a seguinte coisa: que desde que não faça mal para a própria pessoa ou para as outras pessoas, que faça o que bem entender, que faça o que quiser. Basicamente foi isso, eu não lembro mais as palavras que eu usei, mas o contexto foi esse. Ok, morreu o assunto, fui para casa. Chegando em casa eu resolvi escolher um livro para ler. E justamente eu cheguei nesse, o Guia Essencial da Bruxa Solitária. Só que antes de eu começar a ler bonitinho o livro, eu resolvi dar uma passada assim, ó. Fui vendo o que tinha de interessante e justamente em negrito tinha mais ou menos a frase: sem nenhum mal causares, faz o que tu queres. Que é uma frase que eu sempre falei pra vocês, que é algo que me marcou muito, que é algo que eu levo pra mim, pra minha vida. E aí quando eu li aquilo, eu fiquei tipo, como assim? O que tá acontecendo aqui? Com palavras diferentes, era exatamente a mesma coisa que eu tinha dito na escola algumas horas atrás. Então eu resolvi pesquisar mais sobre aquilo e eu descobri que esse é o código de moralidade wiccano.
que se você não prejudicar ninguém, faça o que bem entender. E a partir daí eu comecei a ler, comecei a pesquisar mais sobre a Wicca, sobre a bruxaria em si, o paganismo, e eu fui vendo que aquilo fazia muito sentido para mim. Não vou dizer que foi naquele momento que eu me tornei wicana, que eu passei a crer nas coisas, mas eu comecei a aprender a partir dali. Isso foi com uns 12 anos mais ou menos, hoje eu tô com 18 anos. E aí vem a pergunta, quando que foi que eu realmente comecei dentro da Wicca? E quem me perguntou foi a Vitória Cristine, a Ingridiane Santos, a Vitória Mariana e a Glenda Carvalho. Então elas me perguntaram quando que eu comecei dentro da Wicca e com que idade. Eu fiquei os próximos 2 anos, mais ou menos, quase 3 anos, dos 12 a 15 mais ou menos ali, lendo sobre, porém eu ainda estava no momento de crer ou não crer naquilo. Eu achava tudo muito bonito, tudo muito interessante, mas eu não tinha certeza se aquilo era pra mim. Então foi mais ou menos na época, eu tinha mais ou menos 15 anos, quando eu realmente tive certeza do que eu sentia com relação ao Wicca. Eu fui nesse período, eu fui até em célula evangélica, eu cheguei aí, antes dos 15 anos. Eu também não gostei, eu também não me identifiquei. Eu já fui no centro com a minha mãe, eu também não me identifiquei. E a Wicca foi a única religião que eu me identifiquei, que eu me senti bem. Então foi com 15 anos que eu realmente disse, é isso que eu quero pra mim. Eu meio que sem querer acabei de responder a próxima pergunta da Lara Ariadna, que foi porque eu resolvi fazer parte da Wicca. E foi por isso, porque foi a única religião que eu me identifiquei, que eu me sentia bem, que eu lia as coisas, eu concordava com grande parte das coisas. É claro que eu não concordo com tudo, como eu já falei com vocês, o lance de todos os deuses serem representação de um, eu não concordo com isso, mas eu acho que isso é mais individual. E chegamos ao fim da primeira parte, galera. Obrigada de verdade por assistirem. Deixem seu like, se inscrevam no canal e passem aqui no canal sexta-feira para assistirem a segunda parte.